Então, a primeira coisa que você precisa fazer, que vai te ajudar a ter mais ânimo, é superar as suas lembranças dolorosas e feridas emocionais. Se elas estão tirando o seu ânimo, nada mais lógico do que o fato de que você precisa superar esses problemas e você vai perceber a diferença. Eu tenho uma paciente, tá me vindo ela na mente agora, que ela tinha determinadas questões da infância que ela carregou por muitos anos. E aí, numa sessão de terapia, a gente tratou especificamente aquela lembrança da infância, tá? E ela conta, na semana seguinte ela me contou, que quando ela terminou a sessão de terapia, ela chorou muito, mas que foi um choro bom. Ela disse que foi um choro de alívio. E que depois daquele momento, ela passou a sentir uma leveza maior. Então ela até começou a contar de várias coisas que ela tinha começado a fazer. Ela começou a se dedicar mais num curso que ela estava fazendo, que ia abrir oportunidades de trabalho para ela. E no começo de toda a sessão de terapia, quem é meu paciente sabe, eu sempre pergunto assim, qual foi a melhor coisa que aconteceu ao longo da semana? Ou, qual foi a melhor coisa que aconteceu desde a nossa última sessão? E ela disse, a melhor coisa foi a minha vida após eu ter superado aquela situação. No caso, aquela lembrança. Imagina que a felicidade é como se fosse o chão. Tá? É como se fosse o chão da sua sala. Nem todo mundo vai se relacionar com isso, mas a maioria das pessoas eu sei que vai. Durante a nossa infância, durante a nossa primeira infância principalmente, a gente não é bem mais feliz do que ao longo da vida? Eu sei que muitas pessoas dizem assim, se eu pudesse, eu voltava, né, a ser criança novamente. Quando a gente é criança, a gente quer crescer. Tem até uma música que fala sobre isso, né? A gente quer crescer e quando cresce quer voltar ao início. Tem uma música que fala disso. E aí completa, porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Ok, o que eu quero dizer com tudo isso? É como se nós fôssemos naturalmente felizes. Então imagina que a felicidade é como se fosse o chão da sua sala. E as suas lembranças dolorosas, as suas feridas emocionais, é um tapete que você coloca em cima do chão. Certo? Então, você é naturalmente feliz. Quando você é criança, você é naturalmente feliz. Claro, com exceção daquelas crianças que passaram traumas, abusos. Estou falando de uma maneira geral, tá? Generalizada. Então, você é naturalmente feliz. Só que à medida que você vai crescendo e você começa a lidar com as críticas dos outros, os problemas que vão surgindo, sentimento de rejeição, inadequação, várias dificuldades, bullying na escola, traumas, né, como eu mencionei agora há pouco, e várias outras coisas, é como se cada uma dessas coisas fosse colocando um peso dentro de você, uma carga negativa dentro de você, e você vai se sentindo cada vez mais pesado, né? Então, é como se estendesse um tapete em cima daquele chão. Mas se você remover o tapete, o chão continua lá. Concorda? Então, e se a gente pudesse ir retirando cada um desses pesos? Se a gente pudesse ir superando cada uma dessas lembranças dolorosas, cada uma dessas feridas emocionais, se a gente pudesse ir se curando por dentro, se a gente pudesse remover o tapete, que na ilustração que eu acabei de criar, simboliza justamente essas lembranças, essas feridas emocionais. O chão continua lá. Aquela sua natureza feliz continua lá. Então isso explica por que depois que a gente vai superando certas coisas, a gente começa a ficar mais leve, como se a felicidade fluísse naturalmente. Certo? Então, se você está com falta de ânimo, falta de motivação, falta de vontade de viver a vida, falta de vontade de perseguir os seus objetivos, é porque tem um tapete por cima da sua felicidade. E esse tapete simboliza as suas lembranças dolorosas, as suas feridas emocionais. Que quando você supera, você remove o tapete.
e o chão está lá. A sua natureza feliz está lá. E se a sua infância foi infeliz, foi justamente por causa de circunstâncias que não eram as ideais. Coisas que nenhuma criança merecia ter passado. E ainda hoje, você provavelmente ainda tem essas lembranças, e quando elas surgem na sua mente, você ainda se sente mal. E agora, como adulta, você precisa fazer o trabalho de superá-las.